Sergei Viktorovich, na Europa continuam discutindo a ideia de enviar forças de paz para a Ucrânia. Diga-me, por favor, Moscou ainda se opõe a isso, ou ainda assim há espaço para um compromisso durante o processo de paz? Obrigado. Não vemos espaço para compromisso. Essa discussão está sendo conduzida com sinceridade, um objetivo hostil. Eles não escondem para que precisam disso. Macron, em particular com o apoio de Starmer, eles, na minha opinião, em breve levarão Zelensky sobre uma reverência a Washington, mas Macron e Starmer, como eles descrevem seu plano, é necessário suspender por um mês as hostilidades, pelo menos no ar, no mar e em relação a instalações de energia, e durante esse mês desdobrar lá essas tropas, paralelamente a negociação das condições de paz. Mas se você colocou tropas no território, então provavelmente você não vai querer negociar algumas condições, porque você está criando fatos. No terreno, em segundo lugar, quando esses temas foram abordados, por exemplo, a administração Trump comentou a questão. Respondendo a perguntas de jornalistas, comentou essa situação. Então esse tipo de coisa, ainda mais se eles tentam chamá-los de forças de paz, isso deve ser discutido e ser objeto de concordância das partes, o que nem Macron, nem Starmer, nem outros apoiadores não querem a entrada de tropas na Ucrânia. A Ucrânia nem é mencionada. Nós vamos considerar a presença dessas tropas no território ucraniano exatamente da mesma forma que consideramos a potencial presença da OTAN na Ucrânia, porque não importa quais bandeiras, não estava encoberta por bandeiras da União Europeia, nem pelas bandeiras nacionais dos países fornecedores de contingentes. Quaisquer que sejam os emblemas que fossem colados às mangas dos uniformes. Ainda assim, serão tropas da OTAN, tropas dos países da OTAN. Embora lá já estão os irlandeses, na minha opinião, até por algum motivo, eles expressaram disposição para enviar seu contingente, mesmo sem fazer parte da Aliança Atlântica. O Canadá, claro, como poderia faltar a Austrália. Então, a empresa ali está se tornando interessante. Nós, categoricamente, não vamos observar esse tipo de ações. Isso significará, mais uma vez, quero dizer, já não é supostamente híbrido, mas já um envolvimento direto. Um envolvimento oficial, não escondido, dos países da OTAN. Não é possível permitir uma guerra contra a Federação Russa e, especialmente à luz disso, a declaração nervosa de Macron ontem que a Rússia e a Europa são uma ameaça, significando necessidade de tropas. A ameaça é que direcionamos nossas ações. E, por último, o que quero dizer a respeito disso. Desde o início, essa situação é uma operação militar especial. Ainda quando houve as negociações na Bielorrússia em 2022, depois em Istambul, praticamente chegamos a um acordo, assinamos, fizemos a minuta, o documento que depois Boris Johnson proibiu de ser cumprido e Zelensky, e concordou obedientemente. E até agora sempre nos dizem, Macron diz que é impossível que as negociações aconteçam sem a Ucrânia. Que a Rússia e os EUA vão chegar a algum acordo lá, a Ucrânia ficará de fora e a Europa também ficará de fora. Sem a Ucrânia e a Europa nada pode ser feito, nenhuma palavra sobre a Ucrânia, sem a Ucrânia. Mas, durante todo esse tempo, esses vários fóruns que o Ocidente ativamente propagou, organizou até o fim, para discutir a fórmula de paz de Zelensky, a fórmula da vitória, agora ele inventou alguma nova iniciativa com um novo nome. Eles, na verdade, discutiram a Rússia sem a Rússia. Isso
Esse tipo, de pensamento colonial, neocolonial, para simplificar, é uma falta de respeito que eles consideram uma forma normal de agir, comportamento, ou seja, sem a Ucrânia. Nenhuma palavra, mas sem a Rússia, sim, pelo amor de Deus. Eles estão se gabando agora, tanto Starmer quanto Macron, que estão prestes a criar algo no papel. Vão explicar ao Zelensky que ele deve aceitar isso. E depois vão até Trump para que ele aprove. E tudo isso será apresentado ao Putin. Isso é como do ponto de vista do protocolo diplomático. Eu entendo que o protocolo é uma questão relativa e já faz tempo. Não, diplomacia real. Mas eu ouço vozes sensatas, inclusive dentro da OTAN e da União Europeia, que entendem que Macron, para salvar sua reputação, que foi desesperadamente pisoteada dentro da França, pode tomar ações completamente imprudentes. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa. Sergei Viktorovich, ontem à noite, o presidente da França, Emmanuel Macron, em um discurso à nação, afirmou que a Rússia se tornou uma ameaça para a França e para toda a Europa. Ele também observou que é hora de começar discussões sobre o uso de armas nucleares da França para proteger toda a União Europeia. Como você avalia a declaração de Macron sobre a ameaça da Rússia e quão perigosa, na sua opinião, é a retórica nuclear em geral? E podemos considerar essas palavras do presidente da França como uma ameaça à Rússia? Obrigado. Claro, isso é uma ameaça à Rússia. Isso, com certeza, é uma ameaça ao contrário de seus predecessores, que também queriam lutar contra a Rússia, Napoleão, Hitler, senhor Macron. Ele não está agindo com muita elegância, porque eles disseram diretamente que devemos conquistar a Rússia, devemos derrotar a Rússia. Ele aparentemente quer a mesma coisa, mas por algum motivo diz que é preciso lutar contra a Rússia para que ela não vença a França, que a Rússia cria ameaças à França e à Europa. Sabe, o senhor Macron, de vez em quando faz declarações assim, com orgulho, que ele vai ligar para o Putin, com certeza vai conversar com ele. Ele tem essas possibilidades. Ninguém, como se diz, proíbe. Bem, para ser direto, as acusações sem sentido da Rússia sobre a preparação de uma guerra contra a Europa e a França, Putin se manifestou várias vezes chamando esses pensamentos de absurdos, bobagens. Mas provavelmente para qualquer pessoa minimamente sensata está completamente claro que a Rússia não precisa disso. Os seus interesses, eles dizem isso. São abafados. Todas as causas primárias silenciam o tema da OTAN, pelo contrário, tentam unir dentro da OTAN já completamente forças de combate para serem implantadas no território da Ucrânia, bem sobre a causa primária que é constantemente mencionada por nós, que está sendo exterminada legislativamente. Língua russa, mídia, moda, cultura. A Igreja Ortodoxa ucraniana canônica foi proibida. Ninguém até agora disse uma palavra sobre isso no Ocidente. Embora, em qualquer outro assunto, os direitos humanos estão em primeiro lugar para o Ocidente. Agora, aconteceu um evento entre a União Europeia e os países da Ásia Central. Assim, lá, além dos direitos humanos, pouco mais restou. Embora ninguém proíba na Ásia Central de falar qualquer idioma, tanto em russo quanto em francês, na Ucrânia foi proibido. E, ao mesmo tempo, os funcionários do escritório dizem que a democracia de Zelensky é a mais aberta do mundo. A Europa engole tudo isso e fica em silêncio. Por isso, sabe, eu achei muito estranho ouvir que o senhor Macron, de uma maneira agressiva,
Em geral, continuando. A obra de Napoleão, que queria conquistar a Rússia, mas mascarando suas verdadeiras intenções, ilusórios, aqui, nem precisa explicar. Ele ainda começou a se manifestar e criticar Putin por ele estar sempre enganando. Dessa forma, como que entrando provavelmente em um diálogo indireto com o presidente Trump, que deixou claro que tudo o que ele havia combinado com Putin sempre foi cumprido. E Macron decidiu seguir o caminho de Zelensky, que, estando no escritório oval, mentiu, sem se envergonhar, mencionou, na minha opinião, que Putin quebrou algum acordo 25 vezes. Esse, diz ele, é o homem que chegou ao poder com slogans da construção da paz, da implementação dos acordos de Minsk. E depois começou a afirmar que nunca os cumpriria. E assim, Macron também disse que Putin constantemente violava tudo o que foi discutido. E, em particular, a acusação contra ele também envolve a reunião em Paris que o próprio Macron realizou em dezembro de 2019, do ano de 2019. Normando Anos. A reunião do quarteto da Normandia com a participação do próprio Macron, Merkel, Putin e Zelensky, isso foi em dezembro de 2019. A reunião foi dedicada, como anunciaram os franceses e alemães, à tarefa de salvar os acordos de Minsk. E então nós, culinária, este evento, em dezembro, no Palácio do Eliseu, em nível de especialistas, em nível ministerial, concordamos completamente, com base no consenso, no documento final desta reunião. O primeiro ponto deste documento afirmava que concordamos sobre a necessidade de retirar as tropas. O documento foi acordado quando os líderes se sentaram e, depois de revisar o que os especialistas e o ministro concordaram, Zelensky disse: não, eu não vou aceitar isso. Eu não vou retirar as tropas ao longo de toda a linha de contato, porque então isso não será, essa linha se tornará permanentemente uma fronteira. Bem, foi assim que ele se relacionou com os acordos de Minsk. Ele disse: posso apenas concordar em retirar as tropas em 3 pontos na linha de contato, e os representantes ucranianos indicaram quais são esses 3 pontos. Bem, no geral tiveram que concordar, embora tanto Macron quanto Merkel tenham ficado desagradavelmente surpresos. A capacidade desse personagem de usar a hospitalidade a seu modo é bem conhecida. Então quero acrescentar agora retrospectivamente que em nenhum desses pontos que o próprio Zelensky indicou como lugares onde seria possível realizar a retirada das forças da linha de contato, nada foi feito. Os ucranianos sabotaram esse acordo. Bem, e na parte política do documento que foi adotado em Paris, foi confirmado o que foi registrado nos acordos de Minsk, a necessidade de constitucionalmente e legislativamente assegurar um status especial das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, introduzindo as emendas correspondentes na Constituição. Isso foi registrado. E, já em poucos dias, ficou claro que Zelensky não pretendia fazer nada. E, a propósito, estão disponíveis imagens de como, após os resultados desta cúpula em dezembro de 2019 em Paris, quando 4 líderes, na conferência de imprensa, sentados à mesma mesa, era visível como Zelensky fazia caretas e gesticulava durante o discurso de Vladimir Putin, mostrando essencialmente sua atitude em relação ao documento que havia acabado de ser assinado. E agora, em seus discursos assim, exaltados, ele afirma que a Rússia não cumpriu os acordos de Paris e que Merkel e Macron, em 2019, em Paris,
Falavam sobre a necessidade daquele cúpula para salvar os acordos de Minsk, também era uma mentira, ao que parece. Porque já após essa cúpula, o signatário dos acordos de Minsk, Hollande, mas também a própria Merkel disseram que não pretendíamos cumprir nada. Era preciso ganhar tempo para armar a Ucrânia. Portanto, isso significa que ela mentiu, mesmo quando apelava para salvar os acordos de Minsk. Veja, a ingenuidade na política não é bem-vinda e não pretendemos mais praticar ingenuidade nunca mais. Muito obrigado, caros colegas. A conferência foi encerrada. Obrigado.